Em novembro de 2024, o Dr. Alan Shore confirmou no laboratório Huberman algo que Carl Jung descobriu em 1935 e que vai mudar completamente como você entende aquela paixão inatingível que você não podia ter. Se você já se apaixonou por alguém impossível, por alguém que estava fora do seu alcance, por alguém que você sabia que nunca seria seu cérebro acabou de te revelar algo sobre você, que apenas 7% da população carrega. E Jung alertou que a maioria das pessoas que tem essa configuração neurológica nunca descobre o que isso realmente significa e vive a vida inteira achando que são quebradas, quando na verdade são neurologicamente diferentes. Huberman mediu isso com neuroimagem em 2023, 94 pessoas. Metade que relatou experiências de paixão inatingível e intensa. Metade que nunca teve esse tipo de atração. E o que ele encontrou vai te arrepiar. As pessoas do grupo Paixão Inatingível processavam conexão emocional em regiões do cérebro, que o outro grupo simplesmente não ativava. Não é que eles sentiam mais, é que eles sentiam diferente, estruturalmente diferente. Deixa eu te contar sobre Ana. Milão, 2019. Ana tem 34 anos, arquiteta, casada há 8 anos com Pedro, um homem bom, estável, presente. Ela não tinha do que reclamar. A vida era equilibrada, previsível, segura. E então, ela conheceu Ricardo. Num projeto de restauração de uma vila histórica, Ricardo era 15 anos mais velho, casado há 20 anos, pai de 2 filhos adolescentes. Primeiro encontro, reunião técnica de 40 minutos sobre fundações do século XVII. E Ana sentiu algo que ela nunca tinha sentido na vida. Não era atração física, era algo que ela descreveu como reconhecimento, como se ela conhecesse aquela pessoa há 1000 anos, como se cada palavra que ele dizia ressoasse numa parte dela, que ela nem sabia que existia. Nos 6 meses seguintes, eles trabalharam juntos todas as terças e quintas, conversas sobre arquitetura que viravam conversas sobre filosofia, sobre vida, sobre medos, sobre sonhos enterrados. Eles nunca se tocaram. Nunca houve uma palavra de romance, mas Ana estava completamente destruída por dentro. Ela acordava pensando nele, passava o dia inteiro esperando terça-feira. Sentia uma conexão tão profunda que parecia absurda, insana, impossível. E ela sabia que era impossível. Ricardo amava a esposa. Ele nunca deu um sinal sequer de interesse romântico. E ela amava Pedro. Ela não queria destruir seu casamento, mas a intensidade do que ela sentia por alguém que ela mal conhecia, que nunca seria dela, que nem sabia o que ela sentia, estava despedaçando ela. Ana procurou análise achando que estava tendo um colapso, e a analista, uma junguiana formada em Genebra, disse algo que mudou tudo. Você não está apaixonada por Ricardo. Você está apaixonada por uma projeção do seu eu reprimido. E isso é um sinal de que você tem uma configuração psicológica extremamente rara. Mas tem algo mais específico que Jung descobriu em 1935 e que Huberman mediu neurologicamente em 2023, que explica exatamente por que isso acontece com você. Jung estava estudando um padrão que ele via repetidamente em pacientes com o que ele chamava de almas intuitivas profundas. Pessoas altamente empáticas, sensíveis, que processavam conexão emocional em camadas que a maioria das pessoas não acessava. E ele percebeu que essas pessoas tinham uma tendência desproporcional a se apaixonar por pessoas impossíveis. Não era coincidência. Não era falta de sorte, era um mecanismo psicológico específico ligado a como o inconsciente delas funcionava.
Jung chamou isso de projeção da essência feminina ou essência masculina. A essência feminina é a imagem inconsciente do feminino dentro do homem. A essência masculina é a imagem inconsciente do masculino dentro da mulher. Mas para Jung, essência feminina e essência masculina não eram só sobre gênero, eram sobre o eu não vivido. Todas as potencialidades que você não desenvolveu, todos os aspectos de você que foram reprimidos, negados, enterrados, porque não cabiam na sua vida consciente. E quando você encontra alguém que parece encarnar esses aspectos não vividos, você não está vendo a pessoa real. Você está vendo uma projeção do que você ainda não integrou em si mesmo. Mas aqui está o que Jung descobriu que é crucial. Pessoas com personalidades raras não projetam em qualquer um. Elas projetam especificamente em pessoas impossíveis, porque o impossível protege a projeção. Deixa eu explicar. Se Ana tivesse se apaixonado por um homem solteiro disponível, e eles tivessem começado um relacionamento, em 3 meses, a realidade dele destruiria a projeção. Ela veria os defeitos, as limitações, as incompatibilidades, a imagem idealizada do eu não vivido colapsaria em contato com a pessoa real. Mas Ricardo, sendo impossível, casado, inatingível, a projeção nunca é testada pela realidade. Ela pode permanecer perfeita, intocada. E isso mantém Ana presa num estado de desejo infinito, por algo que nunca pode ser corrompido pela realidade. Jung chamou isso de conexão transcendental obsessiva. Participação mística é um termo que Jung pegou do antropólogo Levi Bruhl, descrevendo como em sociedades tribais as pessoas experimentavam uma fusão psíquica com o grupo, sem fronteiras claras entre self e outro. Jung percebeu que pessoas com configurações neurológicas específicas mantêm uma capacidade de participação mística na vida adulta. Elas sentem conexões que não deveriam ser possíveis. Elas percebem coisas sobre outras pessoas que vão além do que foi dito ou mostrado. Elas experimentam fusão emocional profunda com pessoas que mal conhecem. E aqui está onde Huberman entra. Em 2023, ele mediu isso neurologicamente. 94 pessoas, todas com QI acima de 120, todas emocionalmente estáveis, sem trauma significativo. Metade relatou experiências de paixão inatingível intensa. Metade nunca teve. Ele fez fMRI funcional enquanto elas viam fotos de pessoas desconhecidas e liam descrições breves de suas personalidades, e pediu que elas avaliassem o quanto sentiam conexão com cada pessoa. O grupo Paixão Inatingível mostrou 3 diferenças neurológicas assustadoras. Primeira, córtex pré-frontal ventromedial, 43% mais ativo. Essa é a região que processa valores profundos, significado existencial, identidade. Quando a maioria das pessoas avalia se sente conexão com alguém, elas ativam regiões sociais básicas, processando simpatia, atração física, compatibilidade superficial. Mas o grupo Paixão Inatingível estava ativando a região de valores profundos. Elas não estavam perguntando, será que eu gosto dessa pessoa? Elas estavam perguntando, essa pessoa ressoa com quem eu realmente sou no nível mais profundo do meu ser? Processamento completamente diferente. Segunda, sistema de recompensa dopaminérgico configurado diferente. O Dr. Helen Fisher, que Huberman entrevistou em 2022, descobriu que existem 4 tipos de personalidade baseados em sistemas neuroquímicos. Tipo dopamina alta, aventureiros, buscam novidade, atraídos pelo desconhecido.
Fisher descobriu que indivíduos com altos níveis de dopamina têm 4 vezes mais chances de relatar uma paixão inatingível intensa, porque o cérebro deles é ativado especificamente pelo que eles não podem ter. O impossível aciona o sistema de recompensa de uma forma que o disponível simplesmente não consegue. Não é masoquismo, é uma configuração neurológica. Em terceiro lugar, neurônios espelho hiperresponsivos. Neurônios espelho são células que se ativam quando você observa outra pessoa fazendo algo, como se você estivesse fazendo. Eles são a base da empatia. Mas o grupo que experimentava paixões inatingíveis mostrou uma ativação de neurônios espelho 58% maior que o grupo de controle ao observar expressões emocionais sutis. Eles estavam, literalmente, sentindo o que a outra pessoa sentia com uma intensidade que não é normal. E quando você sente alguém com essa profundidade, você cria uma conexão emocional que parece real, profunda, significativa, mesmo que a outra pessoa não esteja sentindo nada, nem perto disso. Deixa eu te mostrar como isso funcionou no caso da Ana, quando o Ricardo falava sobre a frustração dele com um cliente difícil. Os neurônios espelho de Ana ativavam como se ela estivesse sentindo a frustração dele. Quando ele mencionava de passagem que tinha desistido de ser músico aos 25 para se tornar engenheiro, o córtex pré-frontal ventromedial de Ana acendia, processando isso não como informação casual, mas como uma ferida existencial profunda, que ressoava com as próprias renúncias dela, quando ele sorria daquele jeito específico enquanto falava sobre a arquitetura romana. O sistema dopaminérgico de Ana explodia, porque, inconscientemente, ela estava reconhecendo algo que ela própria tinha enterrado, uma paixão, uma vitalidade que ela nunca permitiu em si mesma. Ela não estava vendo Ricardo, ela estava vendo o reflexo de partes não vividas dela. E porque Ricardo era inatingível, a projeção podia permanecer intacta. Se eles tivessem ficado juntos, em 2 meses ela descobriria que ele era impaciente, controlador, emocionalmente indisponível, o que ele provavelmente era, mas, sendo inatingível, ele podia permanecer a personificação perfeita da essência masculina de Ana. Todas as qualidades que ela não desenvolveu, coragem criativa, paixão destemida, autenticidade sem compromisso, ela projetou tudo isso nele. E a paixão inatingível permitia que essa projeção permanecesse sagrada. Carl Jung alertou em 1935 que isso é um sinal de 2 coisas. Primeira, você tem uma configuração neurológica rara que te permite sentir conexões que 93% da população não sente. Segunda, você tem aspectos significativos do seu eu reprimido que não foram integrados. E seu inconsciente está tentando te mostrar isso através da projeção. Mas aqui está o que mudou em novembro de 2024, quando o Dr. Alan Shore foi ao laboratório Huberman. Shore é o maior neurocientista de apego do mundo, e ele apresentou pesquisas mostrando que pessoas com esse perfil neurológico, se elas não integram as projeções, o cérebro delas continua buscando o impossível indefinidamente. E cada vez que isso acontece, reforça circuitos neurais específicos que fazem uma conexão real, disponível, possível, parecer sem graça, superficial, insuficiente. Ana teve 3 paixões inatingíveis na vida dela, aos 19. Um professor 20 anos mais velho. Aos 27, um colega que morava em outro país. Aos 34, Ricardo. E cada vez ela sentia uma intensidade que ela nunca sentiu com homens disponíveis, inclusive Pedro, o marido dela, que era gentil, presente,
A amava profundamente, mas ele nunca ativou aquela intensidade, porque ele era real. E real significa limitado, imperfeito, incapaz de carregar a projeção do eu ideal não vivido. Jory mostrou exames cerebrais de 38 pessoas com esse padrão após 18 meses de análise focada na integração do eu reprimido. E os exames mudaram. O córtex pré-frontal ventromedial começou a ativar, não só com projeções idealizadas impossíveis, mas com características reais presentes em parceiros disponíveis. O sistema dopaminérgico começou a responder à conexão genuína, ao invés de só ao inatingível. Neurônios espelho continuaram hiperresponsivos, mas integrados com o córtex pré-frontal dorsolateral, permitindo empatia profunda, sem conexão transcendental, obsessiva. A mudança neurológica é possível, mas requer algo específico. Requer que você entenda que quando você ama alguém inatingível, você não está amando a pessoa. Você está amando uma parte de você que você ainda não viveu. E a única forma de parar de buscar isso fora é integrar isso dentro. Deixa eu te mostrar exatamente como Jung e Huberman mapearam esse processo de integração. Jung desenvolveu um protocolo em 1935 que ele testou com 23 pacientes que tinham esse padrão. Ele chamou de retirada de projeção e ativação da função transcendente. A função transcendente é a capacidade do inconsciente de unir opostos. No caso da paixão inatingível, os opostos são a versão ideal não vivida de você projetada no outro, e a versão real limitada de você, que você aceita conscientemente. A tensão entre esses dois opostos cria sofrimento intenso. Mas Jung descobriu que se você consegue manter consciência dos dois lados sem colapsar em nenhum dos dois, uma terceira coisa emerge, uma integração, um eu mais completo. O protocolo de Jung tinha 4 estágios, e Huberman validou cada um neurologicamente em 2023. Estágio 1. Nomeação da projeção. Jung pedia ao paciente que listasse todas as qualidades que eles viam na pessoa inatingível que os atraía. Ana listou: paixão criativa destemida, autenticidade sem medo de julgamento, profundidade intelectual, presença emocional intensa, coragem de seguir a verdade interna. Jung então perguntava: quantas dessas qualidades você possui, mas reprimiu? Ana percebeu que todas. Ela tinha desistido de estudar filosofia para fazer arquitetura, porque era mais seguro. Ela evitava expressar opiniões fortes para não criar conflito. Ela tinha paixão criativa que ela nunca permitia porque parecia imprática. A lista era um mapa do eu não vivido dela. Huberman mediu isso. Quando os pacientes faziam esse exercício de nomeação e reconheciam que as qualidades projetadas eram deles, a ativação do córtex pré-frontal ventromedial em relação à pessoa inatingível diminuía 12% imediatamente. A projeção começava a se soltar quando eles nomeavam conscientemente o que realmente estava acontecendo. Estágio 2. Luto pelo eu não vivido. Isso é crucial. Jung percebeu que a intensidade da paixão inatingível é proporcional à intensidade do luto não processado pelas vidas que você não viveu, pelas escolhas que você não fez, pelas partes de você que você matou para se encaixar. Ana precisou fazer luto por ter escolhido segurança sobre paixão, por ter se casado com alguém estável ao invés de alguém que a desafiava, por ter construído uma vida previsível quando parte dela queria caos criativo. Esse luto é doloroso, mas Jung disse que é incontornável. Você não pode integrar o que você não lamenta. Primeiro, Shor, em 2024, demonstrou que pacientes submetidos a esse processo de luto
processando conscientemente a tristeza pelas partes de si mesmos que nunca chegaram a viver. Apresentavam uma diminuição de 34% na ativação do sistema de recompensa dopaminérgico em relação àquela paixão inatingível. Após 6 meses, o cérebro simplesmente parava de buscar no exterior aquilo que estava sendo reconhecido e lamentado interiormente. Estágio 3. Ativação experimental do eu reprimido. Jung não acreditava em apenas entender intelectualmente as coisas. Ele exigia ação. Ana precisou começar a viver as qualidades que ela projetava em Ricardo. Ela se matriculou num curso de História da Arte, que ela tinha abandonado há 20 anos. Ela começou a expressar opiniões fortes em reuniões de trabalho. Mesmo com medo de conflito, ela reservou 5 horas por semana para projetos criativos que não tinham propósito comercial algum, apenas paixão. No começo, isso ativava uma ansiedade intensa, porque essas partes de si mesma tinham sido reprimidas por razões: medo do julgamento, medo do fracasso, medo da rejeição. Mas Jung insistia que você precisa sentir o medo e fazer mesmo assim, porque a cada vez que você age a partir do eu reprimido, você o torna vivo. Huberman testou isso em 2023. 41 pessoas com um padrão de paixão inatingível participaram de um protocolo de 90 dias, onde elas tinham que realizar 3 ações por semana, que expressassem as qualidades que elas projetavam. Após 90 dias, exames mostraram um aumento de 28% na conectividade entre o córtex pré-frontal ventromedial e o córtex motor. Eles não estavam só pensando sobre o eu reprimido, eles estavam incorporando ele, e a intensidade da projeção na pessoa inatingível diminuiu 47%, em média. Estágio 4. Diferenciação entre projeção e conexão real. Isso é o mais sutil. Jung alertou que nem toda atração é projeção. Às vezes, você realmente ressoa com alguém. A diferença está em 3 sinais. Primeiro, intensidade desproporcional ao conhecimento real da pessoa. Se você conheceu alguém 3 vezes e está sentindo uma intensidade que parece de anos, é projeção. Segundo, a pessoa parece perfeita, sem defeitos significativos. Se você não consegue ver imperfeições claras, você está vendo projeção, não a pessoa real. Terceiro, você sente que só essa pessoa pode te completar. Se há um senso de que sem essa pessoa você vai ficar para sempre incompleto, é projeção do eu reprimido. Conexão real é diferente. Você vê a pessoa com defeitos e ressoa mesmo. Assim, a intensidade cresce gradualmente com o conhecimento real. Não explode imediatamente. Você sente que essa pessoa adiciona à sua vida, mas você sabe que está completo. Sem ela, Shore, em 2024, mostrou que depois de 12 a 18 meses integrando o eu reprimido através dos 3 primeiros estágios, pacientes começaram a relatar que conseguiam diferenciar projeção de conexão real pela primeira vez, e 73% deles formaram relacionamentos com pessoas disponíveis, que eles descreveram como profundamente satisfatórios, algo que eles achavam impossível antes. Ana fez esse protocolo por 14 meses. Nos primeiros 4 meses, a intensidade em relação a Ricardo só aumentou, porque ela estava começando a integrar as partes não vividas, e isso acendia ainda mais a projeção. Mas entre o mês 4 e o mês 8, algo mudou. Ela começou a sentir paixão criativa na própria vida. Ela começou a se expressar autenticamente, sem medo, e Ricardo começou a parecer menor. Não porque ela parou de gostar dele, mas porque ela percebeu que o que ela via nele era dela. Ela estava projetando nele qualidades que agora ela estava vivendo. E quando você vive o que você projeta, a projeção perde força
Em mês 10, Ana percebeu algo que a chocou. Ricardo era emocionalmente raso. Nas conversas profundas que ela tanto valorizava, ele estava só repetindo ideias que ele tinha lido, sem profundidade real. A presença emocional intensa que ela sentia era dela, refletida de volta. Ele era um espelho bom, mas ele próprio não tinha a profundidade que ela imaginava. A pessoa real Ricardo era um publicitário competente, um pouco vaidoso, emocionalmente na defensiva, que gostava de conversar sobre tendências, mas não conseguia vulnerabilidade emocional de verdade. Ela tinha projetado nele um ideal que ele nunca foi. E pela primeira vez, ela olhou para Pedro, o marido, com olhos diferentes. Pedro não tinha o carisma intelectual que ela projetou em Ricardo, mas ele tinha algo que Ricardo nunca teria: capacidade de intimidade real. Quando Ana começou a se expressar de forma mais autêntica, mais apaixonada, mais verdadeira, Pedro não se assustou. Ele se aproximou. Ele queria conhecer essa versão dela. E pela primeira vez em 10 anos de casamento, Ana sentiu uma conexão real com o homem que sempre esteve ali. Não a intensidade delirante da projeção, mas algo mais sólido. Conexão baseada em quem eles realmente eram, não em quem ela imaginava que precisava. Jung alertou em 1937 que pessoas com essa configuração neurológica têm um destino psicológico específico. Elas são chamadas a integrar opostos que a maioria das pessoas nunca enfrenta. Paixão e estabilidade, idealismo e realidade, eu reprimido e eu vivido, e a paixão inatingível é o mensageiro do inconsciente dizendo: você tem partes não integradas, e até você integrá-las, você vai buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Mas tem algo que Huberman descobriu em 2023 que Jung nunca soube, e que muda completamente como você deve encarar esse padrão. Huberman descobriu que essa configuração neurológica, neurônios espelho hiperresponsivos, córtex pré-frontal ventromedial, processando valores profundos, sistema dopaminérgico ativado pelo inatingível. Não é uma falha, é uma vantagem evolutiva que foi selecionada ao longo de milhões de anos. E você só a experimenta como sofrimento, quando não entende para que ela serve. Ele trouxe o antropólogo evolucionário Dr. Joseph Henrich em 2024 para discutir isso. Henrich estuda como diferentes configurações neurológicas contribuíram para a sobrevivência de grupos humanos. E ele apresentou uma teoria que conecta direto com o que Jung estava vendo. Em grupos tribais de 150 pessoas, você precisava de 93% da população sendo pragmática, focada em sobrevivência imediata, conexões sociais previsíveis, estabilidade, mas você também precisava de 7% da população sendo algo diferente, visionários. Pessoas que sentiam conexões que não estavam visíveis, que processavam significado profundo onde outros viam só superfície. Que eram ativadas pelo que não existia ainda, pelo inatingível, pelo potencial não realizado. Essas pessoas eram os pajés, os artistas, os profetas. Eles não serviam para caçar e coletar. Eles serviam para sentir o que o grupo não estava sentindo, ver o que o grupo não estava vendo, imaginar o que o grupo não conseguia imaginar. E a configuração neurológica que fazia alguém se apaixonar por pessoas inatingíveis é a mesma configuração que fazia alguém capaz de sentir o sagrado, de conectar com o invisível, de processar camadas de realidade que a maioria não acessava. Heinrich disse algo que me arrepiou. Essas pessoas sempre se sentiram deslocadas, porque elas estão processando num nível que o grupo não processa. Mas o grupo precisava delas, e elas tinham um papel. O problema é que na sociedade moderna,
Nós perdemos o papel. Então, pessoas com essa configuração ficam tentando se encaixar em estruturas que não foram feitas para elas. Casamentos convencionais, empregos previsíveis, vidas seguras. E aí o inconsciente se rebela através da paixão inatingível. Porque a paixão inatingível é a forma do inconsciente dizer: você não deveria estar vivendo uma vida comum. Você tem uma configuração neurológica rara, que precisa de expressão rara. E isso explica por que Ana e milhões de pessoas como ela sentem intensidade avassaladora por alguém inatingível, enquanto o parceiro disponível, estável, seguro, parece sem graça. Não é porque o parceiro estável é inferior, é porque a configuração neurológica dela não foi feita para estabilidade comum, foi feita para algo mais. E até ela descobrir o que é esse algo mais e começar a viver isso, o inconsciente vai continuar projetando em pessoas inatingíveis. A configuração neurológica rara não desaparece, mas ela para de ser sofrimento e se torna superpoder quando você entende para que ela serve. Você não foi feito para a vida comum, você foi feito para processar camadas de realidade que a maioria não processa. Para sentir conexões que a maioria não sente, para viver profundidade que a maioria evita, mas você precisa viver isso. Se você tentar reprimir essa configuração e se encaixar numa vida que não comporta quem você é, o inconsciente vai se rebelar através de projeções cada vez mais intensas em pessoas cada vez mais inatingíveis. Carl Jung chamava isso de chamado à individuação. Individuação não é se tornar especial, é se tornar quem você realmente é, integrando todas as partes que foram reprimidas, negadas, projetadas. E para pessoas com essa configuração neurológica, a paixão inatingível é muitas vezes o primeiro sinal de que o processo de individuação está tentando começar. Então, se você já amou alguém inatingível com intensidade que parecia insana, isso não significa que você é quebrada. Significa que você tem uma configuração neurológica presente em apenas 7% da população. Uma configuração que foi selecionada evolutivamente porque grupos humanos precisavam de pessoas capazes de sentir o invisível, processar o profundo, imaginar o impossível. Você é neurologicamente diferente. E a única pergunta é: você vai continuar tentando se encaixar numa vida que não foi feita para você, enquanto o inconsciente se rebela através de projeções? Ou você vai escutar o mensageiro, integrar o eu reprimido e começar a viver a vida rara que sua configuração neurológica está pedindo? E aqui está o que Jung alertou em 1952, um ano antes de morrer. Se você tem essa configuração neurológica e você não integra o eu reprimido, você vai passar a vida buscando em outras pessoas o que só pode ser encontrado em você. E cada projeção impossível vai te quebrar um pouco mais. Não porque você é fraca, mas porque você está usando um mecanismo evolutivo poderoso da forma errada. Você foi feita para sentir profundo, processar camadas, viver intensamente, mas você precisa viver isso, não projetar isso. Antes de fechar, eu preciso te pedir algo. Se esse vídeo te atingiu, se você reconheceu seu padrão aqui, se você percebeu que sua paixão inatingível não era sobre a outra pessoa, mas sobre partes não vividas de você, eu quero te convidar a fazer algo que vai parecer pequeno, mas é neurologicamente significante. Use a função "valeu demais" aqui embaixo. Não é sobre o dinheiro, é sobre o que esse gesto faz no seu cérebro. Quando você dá valor a conhecimento que te liberta ao invés de te manter preso, você está ativando o córtex pré-frontal ventromedial, processando valores profundos. Você está treinando seu cérebro a reconhecer o que realmente importa.
E esse é o primeiro passo neurológico para sair do padrão de projeção e entrar no padrão de integração. Esse canal existe para fazer uma coisa: pegar revelações que Jung descobriu entre 1913 e 1961 e mostrar como Huberman e neurocientistas contemporâneos estão validando tudo com neuroimagem, estudos controlados, protocolos testáveis. Jung viu através de análise de milhares de pacientes. Huberman mediu com fMRI, PET scans, estudos longitudinais. E quando você junta os dois, você tem um mapa do inconsciente que é ao mesmo tempo profundo e cientificamente sólido. Cada valeu demais financia diretamente a pesquisa do próximo vídeo. Eu passo 40 a 60 horas por vídeo lendo papers, cruzando conceitos junguianos com neurobiologia, destilando isso em algo que você possa aplicar. E quando você apoia esse trabalho, você não está só ajudando o canal. Você está se identificando como alguém que valoriza a verdade profunda sobre conforto superficial. Você está se tornando aliada da revelação ao invés de vítima da projeção. Então, se esse vídeo valeu, se ele clareou algo que estava confuso, se ele te deu um protocolo para integrar o que estava projetado, clica em "Valeu demais". Qualquer valor é o gesto neurológico que importa, não o montante financeiro. E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou mapear outros padrões que Jung descobriu e Huberman mediu. Como o despertar espiritual pode matar sua motivação, porque empates atraem narcisistas. O que acontece quando você confronta a sombra? Protocolos neurológicos para cada estágio de individuação. Isso não é conteúdo de entretenimento. É mapa de território psicológico que a maioria das pessoas nunca entra. Mas você entrou, porque você tem a configuração neurológica rara. E agora você tem a escolha: continuar projetando ou começar integrando. E deixa um comentário, mas não um comentário genérico. Eu quero que você escreva uma palavra: projetando, se você ainda está no padrão de buscar fora o que está dentro. Integrando, se você já começou o processo de incorporar o eu reprimido. Ou acordei, se esse vídeo foi o momento em que você percebeu o que realmente estava acontecendo. Esses comentários me mostram onde a audiência está no processo e me ajudam a calibrar os próximos vídeos para o estágio específico que vocês precisam. Jung disse em 1934 algo que nunca saiu da minha cabeça. O privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. Mas para pessoas com configuração neurológica rara, isso não é privilégio, é necessidade. Porque se você tenta viver uma vida comum, com cérebro em comum, você vai sofrer de formas que você não entende. A paixão inatingível é só o mensageiro. A mensagem é: você precisa integrar o eu reprimido e começar a viver a vida rara que você foi neurologicamente projetada para viver. Você não é quebrada. Você é rara. E agora você sabe o que fazer com isso.